Agora 9h43. E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. E um dos problemas mais comuns nos condomínios é o rateio de despesas desequilibrado para os proprietários de unidades maiores, como as coberturas, apartamentos térreo, bem como no caso dos edifícios comerciais, onde há lojas e salas. Por ser quase impossível obter a aprovação de 2/3 dos condôminos que são compostos por centenas de unidades para que seja corrigida a forma de rateio realizada pela fração ideal, os proprietários que se sentem prejudicados acabam buscando o Poder Judiciário para equilibrar a divisão das despesas que são originadas nas áreas comuns, as quais todos utilizam igualmente nos casos dos edifícios com apartamentos e coberturas. No julgamento realizado em abril deste ano, a 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que 9 coberturas pagassem o mesmo valor cobrado pelos apartamentos normais. A novidade é que os desembargadores determinaram que as demais 3 coberturas continuarão a pagar 148% a mais que os apartamentos, pois elas não fizeram parte do mesmo processo. Então ficou claro que somente quem entra com o processo é beneficiado com o resultado. Para comentar esse caso, nós estamos na linha com o nosso colunista de Direito Imobiliário, o Dr. Quênio de Souza Pereira. Ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais e vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Nacional. Dr. Quênio, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. De volta, então, à questão da fração ideal, Dr. Quênio. É realmente uma questão bem palpitante, né? Porque há um grande desconhecimento da função da fração ideal nos condomínios edilícios. Então, na prática, esse julgamento recente, né, do TJMG veio a confirmar aquela tese que nós defendemos há 26 anos. O processo ele foi muito bem fundamentado em função da perícia. E o perito, né, com engenheiro especializado, esclareceu que a fração ideal era destinada para construção. Então, a Lei 4.591, a Lei de Incorporação de Condomínios, prevê que a fração ideal é um instrumento, né, a medida para se pagar pela construção do prédio. Quanto maior o apartamento, maior o custo e, logicamente, paga-se mais. E tem um fato interessante, a perícia esclareceu a questão do artigo 12, que no caso da construção, e também o artigo 24 da mesma lei. Esse artigo 24, ele que regulamenta as despesas de conservação e manutenção. São despesas que são oriundas das áreas comuns. E as áreas comuns dos edifícios são utilizadas de maneira igualitária por todos os condôminos. Então, a prova pericial ela é muito importante para esclarecer essa confusão que existe de fração ideal. Então, na prática, o rateio de despesas de condomínio, a taxa ordinária, ela é proveniente do uso das áreas comuns, áreas que ficam fora do apartamento, e essas despesas, né, com funcionários, faxineiros, porteiros, não tem qualquer relação com o tamanho interno das unidades. Então, são despesas que são usufruídas de maneira igualitária, semelhante por todos os condôminos, seja de apartamento tipo, seja um apartamento de cobertura ou apartamento térreo. E fico muito contente, né, da evolução do entendimento dessa matéria, a qual a gente já falou aqui na Rádio Justiça algumas vezes. Dr. Quênio, então, fração ideal se destina a determinar apenas o valor da construção e não o valor condominial. Mas o que pode ser feito para os condomínios que continuam com essa cobrança? Essa cobrança, né, ela pode gerar realmente um desequilíbrio tão grande que desvaloriza o apartamento cobertura ou térreo. Então, cabe ao proprietário que se sente prejudicado, né, conversar com o pessoal, contratar um advogado, fazer um parecer jurídico para que haja um debate na Assembleia para alterar esse rateio. Agora, um fato interessante, nesse processo que foi julgado recente no TJMG, trata-se de um condomínio com 384 apartamentos, sendo 12 coberturas. Então, na prática, é impossível, às vezes, conseguir a alteração de 2/3 na Assembleia. E o acórdão, os embargadores frisaram isso, que o único meio de se alterar várias convenções é por meio da demanda judicial, tendo em vista que vai ser muito difícil, né? Um prédio com 300 apartamentos,
as 12 coberturas, por exemplo, conseguirem 200 votos a favor, sendo que, logicamente, a grande maioria dos apartamentos tipo são beneficiados em pagar menos do que seria o rateio igualitário. Então, na prática, o debate, né, o bom senso de tentar negociar é muito bem-vindo, só que exige um esclarecimento técnico para todo o condomínio. E isso é possível em prédios pequenos, com 12 unidades, com 15 unidades, mas quando se trata de prédios com 100 apartamentos, praticamente a única saída que a pessoa tem é buscar o poder judiciário, porque, no caso do juiz, tem o poder de definir o rateio igualitário, tendo em vista que todas as perícias, em geral, são unânimes, né, em definir que a propriedade imobiliária edilícia, ela é composta de 2 tipos de propriedade: a área privativa, que é o apartamento, que você paga mais de IPTU, que é imposto, paga mais do TBI, paga mais pela compra, e a outra propriedade é a área comum. Então não se confunde o condomínio geral, do artigo 1315 do Código Civil, com o condomínio edilício, que é o artigo 1331, porque são 2 tipos de condomínio completamente distintos. No condomínio geral, a pessoa ela é proprietária de uma parte de um bem, de um carro, de uma casa, o que for. Agora, no condomínio edilício, são 2 tipos de propriedade. Então, a propriedade privativa paga-se mais pela compra dela, paga-se mais pelo IPTU, o valor do imóvel. Agora, a área comum, a própria lei, o Código Civil, artigo 1335, proíbe que qualquer condomínio utilize área comum mais do que o outro. Então, se a pessoa ela usa a área comum de forma semelhante, se a própria lei proíbe que alguém venha usar a área comum de maneira exclusiva, gerando prejuízo ao outro, se essa área comum ela gera despesas, as despesas têm que ser distribuídas conforme o direito de cada um, que é o direito igualitário. Então, na prática, há uma evolução da jurisprudência nesse sentido, e eu acho importante frisar que a cada dia mais os julgadores têm compreendido essa matéria, mas é fundamental que haja perícia para evitar qualquer dúvida. Doutor Kênio, não temos nenhuma súmula vinculante já do STJ que determina isso ou não? Não existe ainda. Há realmente vários acordos, até falando que se prega a fração real. Logicamente, a fração real é legal, né? Não existe ainda uma jurisprudência pacífica sobre a matéria, mas eu fico torcendo para que haja um recurso de efeito repetitivo, de maneira que possibilite o STJ aprimorar esse entendimento de forma a orientar a população como um todo e as demais demandas, né, nos tribunais. É importante que haja uma compreensão que a questão não é jurídica. Quero frisar, a fração real é legal, prevista em lei, ela é a regra, porque grande parte dos prédios são de unidades idênticas, né? Então, se a fração real é idêntica, o rateio é idêntico. Agora, o detalhe é que esse hábito, né, que a lei é de 64, não é só que houve uma evolução da arquitetura, prédios diferenciados, então não tem sentido, por exemplo, um prédio que tenha salas, né, de 30 metros quadrados, e tem uma loja no térreo de 600 metros, essa loja ter, às vezes, 20 vezes a fração real da sala, ela pagar 20 vezes mais da sala em relação aos porteiros, em relação aos elevadores que ela nem utiliza. Então, a fração real, ela leva a situações completamente injustas e que vem a ferir o princípio, né, da proporcionalidade, porque a proporção em relação ao uso. Se uma loja está no térreo, tem a porta de frente para a rua, se essa loja não usufrui dos elevadores, dos assessoristas, dos porteiros, se essa loja não usufrui da água do prédio, por que ela vai pagar a cota de condomínio 20 vezes o valor da sala? Não tem o menor sentido. Quer dizer, a fração real, em determinadas situações, ela acarreta uma afronta ao artigo 157, que é a provoca lesão. Essa lesão é fruto do desconhecimento do que seja fração real. Ela provoca o enriquecimento sem causa das unidades menores e afronta o artigo 2035 do Código Civil e o artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil. Então, na prática, o que existe é uma falta de aprofundamento em relação a essa matéria e que as perícias venham ajudando os magistrados a compreender essa matéria de forma mais acertada. E cabe informar que os construtores também estão deixando de usar a fração real para dividir despesas de condomínio. Então, a própria construtora hoje, ela tem feito as convenções colocando o rateio igualitário. E, doutor Kênio, qual é a importância, então, de uma perícia nessas ações que estão questionando o rateio pela fração ideal? Nessa ação que nós citamos de Belo Horizonte,
pode-se dizer que ela foi um diferencial? Com certeza. A perícia foi muito clara no sentido de responder todos os quesitos, até do próprio condomínio, que insistia com a cobrança pela fração ideal, e o perito esclareceu que a fração ideal ela é fruto, né, do autor do Caio Mário, né, Caio Mário, que é um grande jurista, um civilista, que em 64 criou uma lei muito bem equilibrada, frisando como é que se caracteriza, como é que é conduzida uma incorporação. A incorporação é a venda da unidade na planta, ou seja, a pessoa paga de acordo com a construção, conforme a fração ideal. Então, quanto maior a unidade, maior o custo e a pessoa paga mais por isso. Então, a perícia veio esclarecer essa questão matemática ligada à incorporação. E a lei de incorporação tem no artigo 24, e logicamente no artigo da lei sem função, que esclarecem a divisão do rateio de despesas de conservação e manutenção. Esse acordo, inclusive, os embargadores frisaram de forma didática no acordo, frisando, né, essa separação de despesas de construção com despesas de conservação e manutenção. Então, o próprio acordo do TJMG teve um fundamento a perícia que esclareceu essa grande diferença. Então, não há qualquer dúvida em relação que a fração ideal ela é legal, só que em determinadas situações, quando há unidades diferenciadas, quando a unidade também é maior em relação à outra, e as unidades são todas unifamiliares, então o rateio tem que ser igualitário. Outro fato interessante é que o perito, ao analisar esses 384 apartamentos, ele confirmou que os apartamentos de cobertura, apesar de pagarem 148% a mais pela fração ideal, esses apartamentos são usados por famílias de 2 a 3 pessoas, ou seja, a média do condomínio é de 3 moradores, né, por cada unidade, independente se é apartamento tipo ou cobertura. E na prática, essa perícia vem também a consagrar a pesquisa do IBGE, que confirma que no Brasil as famílias são compostas, em geral, de um casal e com uma média de 1,6 filhos por casal, ou seja, a família brasileira é em torno de 3 a 4 pessoas. Então não existe aquela alegação absurda de que a cobertura caberia 10 pessoas. A cobertura ela é unifamiliar. Não se pode colocar 3 famílias na cobertura para justificar a cobrança a mais da cota condominial. Então, na prática, a perícia veio a eliminar esse argumento absurdo de que a cobertura caberia várias pessoas, porque a cobertura não é pensão, é uma unidade familiar como outra qualquer. Doutor Quênio, então o que temos aqui para alertar para as pessoas que têm cobertura ou um apartamento térreo e passam por essa situação de ter o condomínio calculado pela fração ideal é que eles se unam e entrem com uma ação judicial para conseguir esta equiparação com os demais, já que pelo próprio condomínio é mais difícil? Com certeza, essa união das coberturas é fundamental porque elas reduzem o custo do processo, a perícia, né, ela vai abordar todo o condomínio, é feito apenas uma perícia, e não tem sentido um proprietário, às vezes de cobertura, não se unir ao outro, porque na prática há uma grande novidade nesse acórdão, agora, no embargo declaratório, que o tribunal colocou o seguinte: se o prédio, nesse caso concreto, é um empreendimento com 12 coberturas, apenas 9 entraram com a ação. Então, na hora que o tribunal ele ratificou que a despesa tem que ser igualitária, conforme a perícia provou, é importante esclarecer que o tribunal excluiu os 3 condôminos de cobertura que não entraram com a ação, ou seja, somente quem foi o autor da ação, somente aquela pessoa que pleiteou o rateio igualitário que vai ser beneficiada. E o acórdão foi muito claro em relação a isso, colocando que o tribunal não tem poderes para abranger terceiros que não quiseram participar da lide. Então, a alteração do rateio foi limitada apenas aos 9 condôminos. E outro fato interessante, o tribunal mandou retroagir a cobrança a menor desde o início da ação. A ação tem 4 anos, então, na prática, o que foi pago a mais, 148%, vai ser crédito para esses 9 condôminos, e os 3 que não quiseram entrar com o processo vão continuar a pagar o rateio para a fração ideal de 148% a mais. Eu acho que isso é muito importante frisar, porque às vezes vemos em algumas situações de condomínio que há condôminos que lutam pelo seu direito, que gastam com advogado, com perícia e tudo mais, e depois aquele que não entrou no processo, ele acha que tem que ser beneficiado também.
Então, nesse caso aqui, apesar da convenção ser única para todo o condomínio, o que foi frisado pelo tribunal é que quando há várias coberturas, somente aquelas que entraram com o processo, que custearam a demanda, a perícia, serão beneficiadas com rateio igualitário com base no tipo. Agora, as coberturas que não quiserem entrar com a ação vão continuar a cobrar mais, ou pagar mais, ou terão que entrar no futuro com uma ação por conta delas para ter o mesmo direito. Então, eu acho que isso é muito importante frisar, porque evita aquela situação, às vezes, daquele vizinho que não teve interesse ser beneficiado. Então, o tribunal frisou que somente as partes litigantes que podem ter o efeito da sentença seria o condomínio e os 9 autores da ação, e aqueles 3 foram excluídos desse benefício do rateio igualitário. Muito bem, doutor Kênio de Souza Pereira conosco na Rádio Justiça, dentro do quadro Direito Imobiliário, falando mais uma vez sobre a fração ideal, o uso feito de forma incorreta no cálculo dos condomínios. Doutor Kênio, ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais e vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Nacional. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, um grande prazer.